iniciar, vou fazer o seguinte, agora eu tenho aqui uns papelzinhos, né, que alguém usa os nomes, tá bom? Vou fazer o sorteio, não tem nome aqui. Vou pegar um papelzinho aqui. Só para dar isso. Rafaela. Eu acho que é marmelada, né? Foi igual a fazer esse vídeo que eu fiz. Eu mandava os filhos pegar, quem recebia eram os pais. Então, vamos lá. Vou fazer um cerimonial na palestra, tá bom? Dando início, palestrante de Alessandro, e vai dar isso para vocês. Pessoal, boa tarde. Para quem não conhece a Alessandro, eu sou nutricionista da academia. E assim, basicamente a palestra vai ter em torno de 45 minutos a 50 minutos. E depois desse período eu vou abrir para algumas perguntas. Se eu conseguir responder, eu vou responder. Porque só Jesus Cristo é o nome da verdade. E aquilo que eu não consegui responder, eu prometo que eu vou pesquisar e trazer, entendeu? E passar para vocês o dia a dia que a gente está sempre junto aqui, Mariana, conversando. Acho que tem mais algumas pessoas aqui. E assim, eu quero começar de antemão falando a respeito do nosso tema. Então, as perguntas têm que ser basicamente com relação ao tema, alimentos e suplementação, mitos e curiosidades. Acredito que teremos outros encontros, outros tipos de temas que vão esclarecer outro tipo de dúvidas, que cada um possa ter. Bom, então vamos começar. Deixa eu aproveitar aqui para não se estender demais. Plano individualizado dietético versus alimentação saudável. Antes de vocês perguntar, eu quero que alguém me fale basicamente a diferença entre essas duas coisas. Quem pode me falar? Vou repetir a pergunta. Plano dietético ou dietoterápico individualizado versus alimentação saudável. É a mesma coisa? Quem é que pode me falar o que você pensa a respeito? Você pode falar para a gente? Vou fazer mais uma pergunta. O plano dietético ou dietoterápico individualizado versus alimentação saudável. Será que é a mesma coisa? Existe diferença? O que você pensa a respeito, Flávia? Eu acho que esse plano, ele é mais individual. Cada um tem o seu. E a alimentação saudável é o que todos deveriam aderir. Ou seja, o plano ele trabalha com números. Ou seja, quando você adentra na academia, um dos mitos, para mim, é quem está na academia prioriza a saúde. Para mim, principalmente o jovem, está aqui porque quer resultado estético. Não está conformado, entendeu? Com o seu corpo e quer haver mudança, principalmente no peso. Ou seja, aumentar ou diminuir o peso. E como você vai descobrir se você está acima, abaixo ou dentro do seu peso? O parâmetro principal que a gente utiliza é o IMC, o Índice de Massa Corporal. Daí que a gente vai pegar o norte para sabermos que se estamos acima do peso ou abaixo do peso. Então, descobrindo o IMC, sabendo que estamos acima do peso ou abaixo do peso, vamos estabelecer uma meta para alcançarmos, juntamente com o treino, esse nosso objetivo. Bom, a necessidade energética ela é levada em consideração. Daí a gente prova que não tem como a gente passar uma dieta minha para Rafaela, de Rafaela para Flaviana, Flaviana para o Éder. Porque para se achar, para se descobrir a necessidade energética de cada um, são necessários alguns parâmetros chamados indicadores antropométricos, que é a altura, o peso, o nível de atividade física que você realiza durante o treino e também no seu trabalho, a sua idade e o sexo.
daí descobre-se a quantidade de energia, de caloria que você precisa adquirir para manter o seu peso. Então, se você quer aumentar e hipertrofiar a musculatura, vamos falar assim, que ninguém quer apenas aumentar o peso, ninguém quer aumentar a gordura, todo mundo quer aumentar musculatura, massa magra. Então, se vamos hipertrofiar a musculatura, vamos ganhar um peso. Se, por exemplo, seu nome é como Deus, eu não esqueci, o Reinaldo quer aumentar o peso dele. Descobrimos que a necessidade energética dele é 2.000 quilocalorias. Então é matemática. O objetivo para cada quilo que a gente for promover para ele, aumentar, é uma quantidade calórica a mais que a gente vai colocar na necessidade energética diária para ele. Se é 2.000 quilocalorias, obviamente vamos colocar 2.200, 2.300, é assim que funciona. E para quem quer emagrecer, o contrário, de 2.000 quilocalorias, vamos para 1.800, 1.600, né? Vai depender da quantidade de quilos que a gente vai querer perder. Mais caloria a gente vai tirar. Então, basicamente, a diferença entre um plano dietético, individualizado e alimentação saudável começa por aí. A alimentação saudável, como a Flavinha falou, é algo assim que tem como todo mundo saber. Você liga a televisão, você vê, no terminal tem gente lá falando sobre alimentação saudável, no bem-estar, no Fantástico, na Tribuna, fala sobre alimentos saudáveis. Mas e o porcionamento que você tem que consumir? A quantidade. Então, é a diferença. Muitas das vezes, eu converso com gente aqui que sabe o que é uma alimentação saudável, mas não sabe quantidades. Não tem um objetivo de peso, entendeu? E o trabalho do nutricionista já entra nessa parte. Tá, então falamos no geral o que é uma necessidade energética, o objetivo que te traz quando chega na academia, entendeu? Vimos a diferença entre a alimentação saudável e um plano dietoterápico ou plano dietético. Vamos falar agora dessa necessidade energética. Bom, existem vários tipos de dieta que a gente vê por aí falar. Dieta zero de proteína, dieta zero de gordura, dieta zero de carboidrato, enfim, são várias coisas que a gente vê, a dieta chamada da moda. Bom, o que a legislação estabelece é o seguinte: para essa necessidade energética, nós precisamos de 3 macronutrientes: o carboidrato, a proteína e a gordura, ou, melhor dizendo, a gordura chamada lipídio. E a legislação estabelece para o indivíduo saudável um carboidrato de 50% a 60% dessa energia sua tem que ser oriunda de carboidrato. De 15% a 20% tem que ser oriunda da proteína. E de 25% a 30% oriunda de gordura. Então vamos falar rapidamente desses 3 macronutrientes. Bom, basicamente a função do carboidrato, energia. Conceder energia. A função da proteína, basicamente, renovação de tecido. Há tecido muscular, qualquer tipo de tecido sanguíneo. Você sabia que a sua hemácia, ela é a estrutura dela, a estrutura proteica? As suas enzimas que cortam proteína, e quando você está com febre, você começa a ter disfunções no seu organismo devido, está desnaturando a sua enzima, é uma proteína. A hemácia, ela tem vida útil de 120 dias. Então, a proteína é para renovar a hemácia, é para renovar tecido conjuntivo. Essa é a função da proteína, promover hipertrofia muscular. Entendeu? Então, acontece muitas vezes, vou fazer uma dieta zero carbo. Aí você pega a proteína, a fonte de proteína, quem pode me dizer uma fonte clássica da proteína? Peito de frango. Peito de frango, que é uma carne. E um carboidrato? Quem pode me dar um exemplo de um carboidrato? Batata, arroz, biscoito, macarrão, pão. E o que é mais caro? A carne ou o arroz? A
compensa você fazer uma dieta zero carbo para fazer a energia da carne, fazer a proteína, fazer a função de carboidrato? Compensa. Compensa. E proteína demais acaba lesionando as funções renais. Entendeu? Então, é a legislação que estabelece. Tem como, principalmente para a mulherada que sempre fala com ele, eu quero emagrecer, eu quero perder barriga, eu quero rápido. Eu chego e falo assim, eu quero rápido. Vai fazer resultado rápido? Cara, assim, tipo assim, eu vejo profissionais que podem colegas meus, que não convém dizer, eu quero estar aqui para ser melhor do que ele, quero ter o meu espaço. Mas enfia chemical na colega. Sabe o que é chemical? Alguém já ouviu falar de chemical? Já ouviu? Já? É um anorexígeno, ou seja, ele inibe a lipase lipoproteica. Então, assim, o que não é digerido não é absorvido. Você come, mas você não absorve. Vai tudo para as fezes. Entendeu? Então, você começa a ficar deficiente de vários macro e micronutrientes, principalmente de muitas nossas. Então, assim, eu consigo, a gente consegue. Vamos emagrecer, vamos, mas eu regaço a sua saúde. E amanhã? Entendeu? Então, eu prefiro muitas das vezes falar com o paciente, às vezes até perder o paciente e falar, não vai ser melhor, vai depender da sua genética, da sua boa vontade de seguir a dieta e treinar, entendeu? E a gente vai levar um certo tempo. O chemical ele emagrece mesmo, mas ele ferra o organismo da mulher. Entendeu? Tá. Então, falei do carboidrato, falei basicamente da proteína, não vou entrar tão em detalhe, porque senão a gente fica aqui até amanhã. E vamos falar da gordura. Da gordura. Quem aqui que quer cortar a gordura, sempre falou, vou cortar toda a gordura da minha alimentação? Quem algum dia já falou isso, levanta a mão? Quem nunca falou que vai cortar a gordura? Porque existe a gordura boa, então você não pode cortar. A gordura. A recomendação é de 25 a 30% do nosso valor energético total é de gordura. Função de gordura no nosso organismo. Função hormonal. Você fica até mais fraco. Você corta toda a gordura, você fica mais fraco, né? Com menos energia. Porque você precisa de determinado gordura para que você tenha mais energia também. Com certeza. Olha, a gordura, porém, existem dois tipos de gordura no nosso organismo. O tecido adiposo marrom e branco. O branco é o que prevalece. Essa gordura indesejada, que acaba se depositando nesse região abdominal, entendeu? E a gordura marrom, que é aquela que fica ali na nuca do bebê, que promove calor para ele, a gordura que promove calor no muscular, entendeu? Tem a função hormonal, que eu falei, a gordura, e a gordura boa, e a gente vai falar dessa gordura boa agora. Existem dois tipos de gordura, a gordura saturada e a gordura insaturada. Eu vou falar a questão química da coisa, vamos falar bem superficial para todo mundo entender. A gordura saturada, basicamente, é a gordura animal, com exceção da gordura do corpo, que é uma gordura excelente. Olha, para você ter ideia, o corpo é um dos melhores alimentos que tem no mundo, e quase ninguém faz utilização do corpo. Quase ninguém. Existe um componente do corpo chamado ácido láurico, que quando bate no nosso estômago se transforma em monolaurina, um poderoso antibiótico que acaba com a atividade fúngica, atividade bacteriana, atividade viral, qualquer tipo de atividade microbiana. Para você ter ideia, o melhor alimento que existe é o leite materno, tem 17%, 19% de ácido láurico, no corpo 47%. Está vendo? No corpo 47%. A gordura do corpo é uma gordura que promove uma aceleração do metabolismo, promove redução de gordura na região abdominal, gordura visceral, uma gordura difícil de ser quebrada, entendeu? São triglicerídeos de cadeia média, ou seja, de rápida absorção. O corpo tem uma gordura excelente. Então, o corpo é algo que, você que não está fazendo plano, pode falar de dietético individualizado, na sua alimentação saudável e no corpo. Bom, é a gordura saturada. Em si, a gordura saturada não é uma gordura boa, com exceção de
a gordura de origem animal não é uma gordura boa. Não é. Sabe por quê? Porque no vaso, o seu vaso sanguíneo, ela se adere muito fácil, entendeu? A parede do vaso. Então, o carimbo, por exemplo, do vaso, dessa grossura, ali é uma placa de gordura aqui, olha o estreitamento que começa a acontecer aqui, ó. Você continua comendo gordura, aí vem outra placa e cola aqui. Daqui a pouco você está pré-exposto para um problema chamado de aterosclerose. Aí seu colesterol às vezes não é bom. A pessoa que fuma aumenta o colesterol LDL, que é esse colesterol ruim. Ser pré-exposto a ter uma coisa chamada aterosclerose, a formação de placas aqui, né? A gordura saturada também auxilia na formação do coágulo, trombos, e o trombo no cérebro é um aneurisma cerebral. Alimentação, saúde, é o bem mais precioso que a gente pode ter, é a nossa saúde. A gente vê às vezes testemunho de pessoas que são riquíssimas e falam daí tudo para ter a saúde de fora. Então você que hoje tem sua saúde, procura, entendeu? A prevenção de malefícios como esse que a gente vai comentar, né, no decorrer da palestra. Bom, a gordura insaturada é a gordura que tem os tipos de gordura insaturada, a mono e a poli. A mono é o ômega 9, o ácido oleico. Quem pode me dar um exemplo onde tem um ômega 9? Você que fala na gordura boa, sabe? Ah? Não, o peixe é ômega 3. O peixe também tem que ser de água marinha, profunda e fria. Né? Qualquer peixe tem ômega 3 também. Entendeu? O ômega 9 é o que abaixa o colesterol que eleva os índices de HDL, o azeite, o abacate, entendeu? A nozes, a azeitona, tem o ômega 9, muito bom para a nossa saúde. Entendeu? Basicamente a função dele é baixar o índice de colesterol ruim. É monoinsaturada, ômega 9. Então você vai tirar a gordura, né? Ela fica zero gordura. Vai, pode. E a gordura insaturada, ela é o contrário da saturada. Ela promove a fluidez mais fácil do sangue. Ela não se adere a nada, não forma coágulo, não gruda na parede do vaso. Entendeu? Tá. O ácido agora é linoleico, que é o ômega 6, basicamente encontrado nos óleos vegetais. Né? O ômega 6, a falta dele promove a dificuldade no desenvolvimento da criança, né? Ele promove uma maior permeabilidade, como eu falei, do sangue dentro do vaso, o ácido oleico, o ácido linoleico, perdão, que é o ômega 6. O ácido vem agora com o ômega 3, que é a gordura melhor, entendeu? E é o ácido graxo. São a composição de dois ácidos graxos, o EPA e o DHA, né, que é encontrado nos peixes de água profunda e fria, principalmente nos países nórdicos, próximo ao Polo Norte, a Noruega, o Canadá, entendeu? Então, infelizmente, os peixes aqui no Brasil são escassos de ômega 3. E nem todo o salmão, o atum, a sardinha, entendeu? Teoricamente tem que ter ômega 3. Só que a logística, às vezes, até chegar na sua casa, faz com que esse ômega 3 venha a ser oxidado. Entendeu? O salmão, às vezes, que você compra caro, ou comendo ômega 3. Aquele salmão, às vezes, foi criado no cativeiro, sabe? Ah, mas ele é vermelho. O que caracteriza ele ser, entendeu, um peixe que tem ômega 3. Só que é permitido por lei no Brasil, aquele que cultiva o peixe, jogar uma tinta corante orgânica para dar cor de salmão. Não é tóxica para o nosso organismo, entendeu? Mas não é ômega 3. Né? E aí, como é que faz? A gente vai conversar sobre isso. E basicamente o ômega 3 é remédio para o nosso cérebro. As funções cognitivas, a sinapse entre os neurônios, tudo depende do ômega 3. Né? Então a falta de ômega 3 começa a dar déficit de atenção, de aprendizado, visão embaçada, fraqueza, problemas neurológicos,
Então, a gordura padrão basicamente ouro é o ômega 3. Enquanto o ômega 6 basicamente participa da resposta inflamatória, a inflamação em si, ela é algo, um mecanismo de defesa do nosso organismo. Por quê? Vem um antígeno, principalmente diabético. Alguém é diabético aqui? Não temos diabético. Bom, o diabético, ele, principalmente no tipo 2, é uma doença chamada resistência insulínica. Por quê? O indivíduo consome muito carboidrato, que não é o carboidrato complexo, é o carboidrato do doce, do pudim, do biscoito recheado, né? Daquela geleia que você compra na venda, entendeu? Do beijinho, do casadinho, da goiabinha, do casadinho, do biscoito. E aquilo vem muito rápido, aquilo a glicose daquele carboidrato é liberada de maneira muito rápida para a sua glicemia, o seu sangue. E aí o que acontece com a sua glicemia? Lá em cima. E você pode passar de 100 na sua glicemia, 100 gramas desse tipo de glicose. Pode. Entendeu? E o que acontece? Onde se encontra mais ômega 3, já que a sardinha, o peixe, o salmão, não, basicamente, não tem, e nós precisamos desse ômega 3. Isso é bom, vou falar sobre isso. Não esqueci não. Aqui a gente o interessante em tratar o problema e procurar uma solução. A gente vai falar sobre isso. Então, essa parte, a gente vê que acontece, entendeu? A liberação grande de insulina para ajustar os níveis glicêmicos. Mas o que acontece se você ficar tomando paracetamol por dia? Hoje vai passar sua dor de cabeça e amanhã? Pode passar. E daqui a 15 dias? Você vai precisar de um paracetamol mais forte, vai? Seu organismo já vai começar a acostumar com aquilo. Então a resistência insulínica. A célula não vai se abrir mais para a glicose entrar com insulina. E aí você fica cheio de glicose no seu sangue, você se torna um diabético tipo 2. Se torna um diabético tipo 2. E muita glicose no seu sangue vai dar oportunidade para quê? Aonde tem muita comida, vai aparecer o quê? Sempre gente querendo, né, se aproveitar. Então é a oportunidade das infecções, muitos antígenos querer invadir o corpo do diabético para pegar aquela glicose. Entendeu? Então, o ômega 6 é importante na resposta inflamatória. Eu vou falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. O ômega 6, o ômega 3 já é importante na defesa do organismo. E tem que ter sempre aquela relação. É importante você sempre ter mais ômega 3 na sua dieta do que o ômega 6. Entendeu? Então, e o ômega 3 ainda, para quem é hipertenso, ainda dá uma baixada na pressão arterial. Entendeu? Então, aqui no momento hoje que eu vejo é o ômega 3. Só que o ômega 3 de boa qualidade não é fácil às vezes você encontrar. Igual eu falei para o cliente dele, pega esse ômega 3 seu, coloca no congelador, espera 5 horas. Se congelar, não vale nada. Sabe por quê? O que impede a foca, o atum, a sardinha, o salmão de ser congelado lá nas águas profundas e frias, lá na Noruega, é o ômega 3. Senão ele congelado. Então, se o ômega 3 está congelando, depois de 5 horas no congelador, aquele ômega 3 não vai ficar. E ainda, para acabar a gordura, existe uma gordura transaturada. Gordura trans. A pior. Enquanto o óleo de coco acelera isso daqui para você perder gordura, a trans faz seu metabolismo da região abdominal parar. Entendeu? Parar. Sem contar que predispõe a vários tipos de doença. E aonde está a gordura trans? No biscoito recheado, no sorvete, alguns óleos. Para quê? Quem sabe me dizer para que se faz a indústria alimentícia e se faz uma gordura trans? Quem pode me falar? Aumenta a palatabilidade. E tem mais um motivo também, que eles fazem essa hidrogenação para fazer essa gordura trans. Quem pode me falar? Gente, se você botar o óleo em um óleo
sem hidrogenar, a maioria desses óleos vai na prateleira, depois de 10 dias, não se ficou. Então, para aumentar o nível de conservação, para aumentar a validade daquilo. Então, vamos fugir. Você vê, principalmente biscoito recheado, sorvete, e tem de ferro, tem um dia do lixo que eu sempre falo, sem jeito tem um dia do lixo. Tem. Mas até o dia do lixo, vamos agir com consciência para não jogar o trabalho que vocês adquiriram em 6 dias em um dia só. Tá, então vamos falar agora dos minerais, dos micronutrientes em si. Vamos dos macros. Agora vamos falar dos micro. Bom, um mineral muito importante é o cálcio. O cálcio é muito importante e não é fácil você bater a recomendação diária de cálcio, não. É mais ou menos 1000 miligramas, mais ou menos não. A legislação estabelece 1000 miligramas por dia. Até 50 anos, ele tem 50 anos é 1.200. Tá. Só que tem um detalhe. O cálcio é importante para o osso e para o músculo. Às vezes você chega aqui, não estou tendo ânimo para malhar. Não acontece às vezes com a gente. Estou malhando aqui, não estou tendo força. Vou fazer o recordatório da pessoa. Aí vejo lá, o que você comeu ontem? Aí eu perguntando. Quando chega no final, eu vejo que eu não tenho nada com cálcio, cara. Não estou ganhando massa muscular. Depois do recordatório, eu vejo, você não comeu proteína nenhuma. Como que você vai aumentar, cara, sua massa muscular? Você não come proteína. Você não come cálcio. Entendeu? O cálcio, ele participa da contração muscular. Se você não tem cálcio biodisponível no seu músculo, você não vai ter expansão para malhar. Vai adiantar chegar para o Marivaldo? Ô Marivaldo, me dá um negócio lá bom para mim ter disposição para malhar, um pré-treino. Vai adiantar? Não vai, cara. Não vai. Não tem cálcio. O pré-treino não tem cálcio. E é arriscado, mas o nutricionista falou que o pré-treino era bom. O pré-treino é bom. Mas você tem cálcio. O suplemento, depois a gente já fala de suplemento, veio para ajudar. Não veio para substituir dieta. Entendeu? Então, beleza. Só que o cálcio, ele tem vamos dizer assim, um probleminha. Para ele ser absorvido, ele precisa de quê? Quem pode me falar? Uma vitamina. É a vitamina C. Qual? Fala aí pra nós. C. Não. D. D. É a vitamina D. A gente precisa para absorver o cálcio da vitamina D. Sem vitamina D, você não faz, entendeu? O aproveitamento do cálcio. Não faz. E como que você consegue essa vitamina D? Em primeiro lugar, a dieta nossa é complicada para conseguir vitamina D. Né? Só que a vitamina D que você consegue, ela só precisa do sol para se converter. Vitamina D3, você só absorve o cálcio, não é vitamina D normal, não, é vitamina D3. Estou fazendo igual um colega meu lá em Carapina, lá. Ele sozinho viu lá no programa lá, comprou, fazendo suplementação de cálcio. Agora tá forte, tal, não sei o quê, né? Sentiu uma fraqueza nos ossos. Aí eu perguntei, e a vitamina D3 tem? Não precisa disso não. O que vai acontecer com esse monte de cálcio se não tiver vitamina D3? Vai calcificar a musculatura lisa cardíaca, vai promover oxalato de cálcio no seu rim, que é a pedra renal, vai depositar na artéria, entendeu? Olha o problema do cálcio. Pô, está consumindo cálcio e é difícil conseguir atingir a meta diária. Pô, você tem um trabalho da disciplina, conseguiu, mas você não tem a vitamina D3 para você absorver ele, tá de sacanagem, não é verdade? E para ele, o cimento que põe aí no osso se chama magnésio. Você precisa de magnésio. Importância dos nutrientes. A palestra de hoje é essa. Muitas das vezes se preocupa só com carboidrato, proteína, e às vezes nem gordura a gente fala. Só carboidrato e proteína. Olha a importância dos nutrientes. Se você não tiver o ferro, você não tem transporte de oxigênio. Se não chegar oxigênio lá na sua fibra muscular, não vai ter formação de energia. Para quebrar a glicose, para formar energia, você precisa de oxigênio.
Se você não tem ferro, a sua hemácia não vai transportar, a hemoglobina que está na hemácia não vai transportar, porque você vai estar com a anemia ferropriva, a falta de ferro. Né? Olha a importância do micronutriente. E aí você vai chegar na academia, você vai ter exercício, você vai trabalhar. Né? O nosso cérebro, ele é 2% do nosso peso corporal, mas ele, por exemplo, se você pesa 100 quilos, seu cérebro tem 2 quilos. Né? Mas basicamente, a quarta parte do oxigênio que você respira é utilizado pelo cérebro. Entendeu? A quarta parte. Então, cara, falta ferro para você ver o problema que você vai ter. Entendeu? E as mulheres, principalmente devido ao ciclo menstrual, muitas percebem que acaba tendo problema com relação aos indicativos de ferro. Entendeu? Chegar na academia, você parar de ser língua, não volta mais. Né? Toma raiva da academia. Mas o problema é o marihuana, é a Thaís que ensinou direito, é o Jackson. Não é, você que tem ferro. Você não vai ter como trabalhar nisso. Né? Se uma pessoa que toma muito leite, por exemplo, muito leite, é prejudicial a minha saúde de consumir cálcio demais? No meu caso. Não, eu tomo sol, tá? Toma sol? Tomo sol. Mas eu consumo muito leite. É só o rosto na janela quando tá Não. Eu levo as crianças para a escola, eu vou tomando sol, eu tomo sol direto. Eu tomo sol. Só no frio exposta. Mas eu consumo muito leite. Olha só, no final, eu tenho uma palavrinha boa sobre o leite, tá? Curiosidade. Só para quem não roubar meus presentinhos antes da hora. Vou falar sobre o ômega 3, né? O que a gente tem que fazer. E vou falar sobre o leite. Só vai ficar talvez até chateado comigo. Eu só espero que você esteja na boca da frente. Tá. Só terminar essa linha de pensamento aqui. Bom, e o ferro? Aonde a gente acha ferro? Feijão. Beterraba. Brócolis? Aonde você falou? Beterraba. Não ouvi ali, ó. Rabanete. Feijão mais aonde, gente? Beterraba. Açaí é uma fruta excelente, sem aquele monte de coisa. É uma das melhores frutas que a gente tem, entendeu? Sem aquele monte de afomento. Excelente. Mas ferro não é fonte de ferro, não. O abacate é muito utilizado na salada. Quem pode me falar outra fonte de ferro? Da mesma forma que a melhor fonte de ferro que a gente pode de proteica para a gente falar é a carne, o ferro é a carne também. Só que existe diferença do ferro do vegetal e do ferro de origem animal. O ferro oriundo do animal, ele já está pronto para o organismo ser absorvido. E o ferro do vegetal, não. Você sabia que se você consumir beterraba, feijão, entendeu? E outros, como brócolis, que tem ferro, mas não fazer o uso da vitamina C, você só está enriquecendo as suas fezes, a gente não tem capacidade de absorver o ferro do vegetal sem vitamina C. Por isso que eu sempre prescrevo, quando tem a beterraba no almoço, uma laranja como surpresa. Porque a vitamina C vai quebrar aquela estrutura que enrovela o ferro para a gente poder absorver o ferro de origem vegetal. O ferro de origem animal não, sem contar que a vitamina C ela neutraliza com outras vitaminas a ação do radical livre. O bom do bagaço é a fibra. A fibra é excelente para baixar colesterol do MDR. Então, a vitamina C, ela além de reforçar a imunidade, ela é antioxidante, neutraliza a ação dos radicais livres.
Não vou falar que rejuvenesce, que fala muito por aí, a vitamina que rejuvenesce. Mas que tá, eu acho que não tem como voltar e aquela coisa do 34 que aparece no visual. Só o plástico. Agora, retardar o envelhecimento, isso é ação de um princípio ativo antioxidante. A vitamina C, ela retarda, neutraliza a ação radical. E a vitamina C, ela estimula a produção de colágeno. Entendeu? Ela estimula a produção de colágeno. Importância dos nutrientes. Pensou? Sem a vitamina B9 e a B12, sabe o que acontece? Você desenvolve uma anemia que é chamada megaloblástica. Alguém já ouviu falar dessa anemia? Megaloblástica? A hemácia aumenta de tamanho, entendeu? Promovendo várias disfunções para a gente. Então, eu vou dar uma pausa assim, nossa, a gente volta e termina. Pessoal, vou levar um sorteio mais uma vez, tá certo? Dessa vez não vai ter no programa agora. Pode pegar. Reni. Pegou a anemia, tá bom? Passa pra ela. Tirou foto. Galerinha, eu vou ter que ausentar rapidinho, tá bom? Mas a oração vai continuar com a palestra. Vocês podem tomar um novo textinho agora, tá bom? Posso subir, tomar um novo textinho. Vou ter que ausentar rapidinho, tá certo? Rapidinho não, vou ter que ausentar. Surgiu um probleminha, tem que resolver agora. Só tira um pouco pra mim, aqui. Aí, bacana. Vamos tomar um cafezinho, pode subir, vamos tomar um cafezinho ali, dar um descanso rápido, beber um pouquinho de água e a gente retorna rapidinho aqui, né? Pode ser? Finalizar nosso ponto. Tem algumas coisas para falar e eu quero ver se o pessoal está prestando atenção mesmo. A gente parou aonde? Quem pode me dizer? Inferno. A gente passou no ferro. Não, o calço foi o primeiro. Vitamina C. Então finalizamos a vitamina C. Eu vou falar da vitamina A. A vitamina A, na idade do escolar, que é dos 6 aos 10 anos, é importantíssima na secreção do hormônio do crescimento, que é o hormônio GH. Né? Então, não é apenas para olho e pele, mas ela é importantíssima na idade 6 até 10 anos, entendeu? Na secreção do hormônio do crescimento. Lembrando que também, com uma alimentação saudável, de atividade física, é necessário uma boa noite de descanso. Né? Porque a reposição de cálcio, ela, no osso principalmente, com magnésio, ela acontece durante o sono noturno. Por que eu falo sono noturno? Porque de dia é difícil você conseguir a liberação de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, aquele hormônio que realmente vai ser um sono reparador, entendeu? Porque precisa de escuro. Quando acontece claro, para a liberação de melatonina, não acontece um descanso profundo, entendeu? Então, o GH só é secretado durante o sono. Vale a pena ressaltar isso. A vitamina A ela é encontrada da mesma forma que o ferro, no vegetal ou no animal. No animal ela é conhecida como retinol. E no vegetal, como na cenoura em si, ela é conhecida como beta-caroteno. É uma vitamina até fácil de atingir a recomendação. Né? Mas é bom sempre ficar com a recomendação. Pensar, não vou dar a volta para o filho, quem não gosta. Ou na cenoura, para o filho, quem não gosta. Então, dessa maneira, às vezes, você pode comprometer o alcance dessa recomendação diária de vitamina A. Também é um antioxidante. Bom, o cromo e o vanádio é importante para o diabético. O cromo e o vanádio. Aqui não tem ninguém diabético, mas só dá de curiosidade. Porque ele diminui aquela resistência insulínica a qual eu comentei.
Então, nessa parte, para fechar os micronutrientes, eu vou falar de dois. Vou falar da fibra e vou falar do sódio. A fibra, a importância da fibra, basicamente eu falo, é promoção de saciedade. Quanto mais alimentos ricos em fibra você consumir, mais satisfeito você vai ficar. Entendeu? Mais o hormônio da saciedade você vai mandar para o cérebro, que é a leptina. Né? Aí vem o garçom lá com algo e fala assim, não, chega. Tem bastante leptina no seu cérebro. Entendeu? E quanto mais fibra, mais acontece a promoção da saciedade. E também outro fundamento importante da fibra é o bom funcionamento do intestino, a formação do bolo fecal. Porque se você não acontece isso, a boca começa a depositar fezes ao redor do seu intestino, amanhã ou depois você fica predisposto a uma constipação crônica, aonde vai originar pequenas feridas como se fossem cogumelos, se denominam pólipos, e esse pólipo pode evoluir para um câncer. Então a fibra acaba com isso tudo. Melhor agora, quando seu organismo está limpinho, acreditamos nós, né? E para a fibra funcionar, você aproveitar cabalmente esse nutriente, você precisa elevar a sua ingestão hídrica. Tem que beber bastante água. Se você consome alimentos ricos em fibra, eu comprei a semente da chia, jogo lá uma colher na minha comida com aveia, com marrom, fibra pra caramba ali, ó. Como pão integral, comendo macarrão integral. O meu arroz é parbolizado. Então, a minha dieta é rica em fibra. Mas você não ganha nada. Então, meu amigo, não adianta, ó. Ao ver água só na academia. Não adianta. O praticante, o indivíduo normal é 2 litros de água. O praticante de atividade física é uns 3 litros de água. Ou mais. Água não tem esse negócio de limite, não. Beba água com força. Não na hora da refeição. Na hora da refeição. Você tem vários. Bom, a fibra basicamente e também a baixo colesterol, como antes eu falei. O sódio é o vilão da história. Esse daqui já é o contrário. Esse aqui, quanto menos a gente consumir, melhor. Ele é o contrário dos outros. O sódio, a recomendação do consumo diário é de 2 gramas e meia. A gente consome muito mais do que isso. Né? Então, ou vamos reduzir o sódio das nossas preparações, ou eu suponho a substituição desse cloreto de sódio que está lá na sua cozinha, que na verdade é um veneno, até ele ficar branquinho daquele jeito que passa por vários detergentes, a substituição dele pelo sal rosa do Himalaia. Alguém já ouviu falar do sal do Himalaia? Já ouviu falar? Já, né? Então, o sal do Himalaia é um sal ótimo, ele tem outros minerais ali importantes que é benéfico no nosso organismo. Se você não tem como comprar o sal rosa, ele é um pouco meio carinho, não é tão caro não, mas ele é meio carinho. Ele é meio carinho. Substitua pelo sal 50% menos sódio da Globo. Esse mesmo sal Globo transfatado tem um que é um pouco mais caro, entendeu? Eu acho que 500 gramas tá 5, 6 reais, entendeu? Ele vem com metade do sódio que esse tem na sua casa, entendeu? Então essas alternativas. Porque uma vez hipertenso é o resto da vida. Hipertensão diabética não cura. Hipertensão diabética não cura. Bom, então aqui eu termino os micronutrientes. Né? Tem 2 pontos para falar ainda. Esse próximo ponto, então a gente viu a importância dos minerais das vitaminas. Isso eu falei para algumas vitaminas e alguns minerais. São 13 vitaminas e 20 minerais. Se fosse falar de coisas, só o complexo B, B1, B2, tem um monte de vitamina B. Entendeu? Então a gente vai falar, mas já viu a importância que é a falta dela, entendeu? Principalmente no nosso rendimento e no nosso objetivo que a gente quer aqui na academia. Entendeu? Bom, a suplementação, então, eu devo suplementar. Volta em vez que eu vejo pessoas leigas chegando para mim que eu estou ali, isso aí é bomba. Isso aí é bomba. Eu não posso fazer isso, entendeu? Sem o conhecimento prévio. Bom, existe
existe no nosso músculo, antes da glicose ser usada como substrato energético, um tipo de energia que é mais rápida ainda, que é da fosfocreatina, vem da creatina. A creatina tem como a gente consumir da carne, mas para você alcançar 5 gramas de creatina, que é a recomendação diária para cada um de nós, você tem que comer 1 quilo de carne no dia. Só consegue comer 1 quilo de carne no dia? E olha que carne que consegue. Aqueles caras do Força Bruta, come 6. Aí, tá vendo? Mas é viável, será, financeiramente pra gente, ver? 1 quilo de carne. Eu vou falar a verdade, até se você conseguir, você acaba comprometendo suas funções renais, hepáticas, entendeu? Ainda vai depender da carne que você conseguiu, né? Porque muitas das vezes a carne chega na nossa mesa é adulterada. É aquela lei de Darwin, a seleção natural, que eu ouvi falar. O mais forte sobrevive, o mais forte ganha o mais fraco. Quem tem dinheiro vai comer melhor. Quem não tem, vai comer o que dá para ter, né? Então, muitas vezes a carne chega na nossa mesa adulterada. Então, como você vai conseguir essas 5 gramas de creatina, essa energia que o músculo precisa? A suplementação, a resposta da semana ali, como que a gente vai conseguir esse ômega 3 nos alimentos que não tem? A suplementação. O magnésio, a Organização Mundial de Saúde já falou que o magnésio, o Brasil come magnésio. Sabe de onde vem o magnésio, Paulo? O magnésio, basicamente, ele vem de água magnesiana, que é oriunda de regiões adjacentes de vulcão de atividade. O Brasil tem vulcão de atividade? Não tem, entendeu? Então, o nosso solo é pobre em nutrientes, principalmente porque um plantio que era para acontecer, a rotatividade na agricultura, plantar 3 anos tomate, 3 anos mandioca, 3 anos batata para voltar a plantar o tomate, não, é 20 anos plantando tomate. Então acaba com os nutrientes do solo. No meu livro que eu tenho na minha casa, tem lá que o tomate tem selênio. Mas na prática não tem mais, porque da onde ele veio, entendeu? Acabou aquele nutriente. Então o magnésio, sim, principalmente, ele é oriundo de água magnesiana perto de localidade onde tem muita atividade. Então, o Brasil, a Organização Mundial de Saúde já falou. Então, como eu resolvo isso? Fácil, vai na farmácia, não precisa nem ser daqui para dizer que foi propaganda, né? Vai na farmácia, compra lá, chega o balcão e diz, eu quero cloreto de magnésio. Você vai pegar 33 gramas, colocar em 1 litro de água e beber 50 ml de dia, 50 ml de noite. Você tem magnésio. Suas funções vão melhorar muito fisiológicas. Suas funções fisiológicas vão melhorar muito. Você não vai ficar deficiente de magnésio mais. A suplementação veio para auxiliar a dieta. Não você substituir. Não vai ser substituir. Basicamente é isso. Então, o ômega 3. Como que a gente vai conseguir o ômega 3? A gente vai ter que subir. Eu, sinceramente, eu não vejo outra forma a não ser a suplementação de ômega 3. E isso você vê que está aí na mídia todo mundo vendendo, porque também é entendido essa necessidade da suplementação dessa gordura que é padrão ouro, que só na alimentação é suficiente para alcançar a meta de ômega 3. Entendeu? A gente está vendo um suplemento que está tendo legislação, que é a maltodextrina. Para que serve a maltodextrina? Hoje eu não vou falar de suplementos de cada um, porque isso em outro momento a gente pode até debater, a função de cada suplemento. Mas a maltodextrina é a combinação de 2 tipos de carboidrato. Carboidrato simples, de rápida absorção, junto com o carboidrato complexo. Nesse momento, a rápida absorção é interessante, se você começa a malhar, o músculo já precisa de energia. E você já libera energia para você não perder a massa magra, para liberar energia para a conexão. A glicose rápida do sangue, para você ter energia para malhar. E
E o carboidrato complexo vai sendo liberado gradativamente para que você tenha energia no decorrer da sua atividade física, mantendo a sua massa magra. Basicamente a função da malta é essa. Entendeu? Você não perder aquilo que você já ganhou, em termos de massa magra, e ter energia para trabalhar. Lembrando que tem que ter a sua biodisponibilidade dos outros nutrientes, igual eu falei, do cálcio, do ferro, do dia. Porque senão o mal tem essa função não vai resolver. Entendeu? Então, a suplementação, como o Michael Phelps, nadador americano, norte-americano, se não me engano, foi o que matou todos os recordes de ganhar medalha em Olimpíada. A dieta dele parece que é por 10.000 quilocalorias. Aonde ele vai conseguir isso na alimentação, gente? Como? 10.000. Né? Aqui nos meninos que querem aumentar o peso corporal, o máximo que eu vi é 3.600, 3.700 quilocalorias. E já dá um trabalho para fazer dieta, que é muito alimento que ele colocar. Imagina 10.000 quilocalorias. A suplementação veio para isso. Entendeu? Eu faço substituir a dieta. Ele vai ajudar. Principalmente, no meu ponto de vista, na parte mineral. Você não toma sol, não tem como você tomar sol, que só é solzinho você meter a cara na janela, isso não vai resolver. É de 15 a 20 minutos, você fica arregaçando ali, como se você estivesse na praia. Entendeu? De 15 a 20 minutos, e vai me como? E também não reflexo. Faz sentido. Entendeu? Então a suplementação dele é isso. E algumas curiosidades, entendeu? Depois eu vou abrir um momento para todo mundo, se não tiver, como eu falei, aqui no Superamos, se não, vou pesquisar no Brasil. Eu sou outra verdade. Entendeu? Por isso que eu sempre procuro estudar, para sempre poder estar podendo fazer um trabalho de excelência com aquele que procurar o serviço da gente. Bom, curiosidades. Como a minha. Seu nome é como a senhora? Marlene. A dona Marlene falou que bebe muito leite. Ela está fazendo certo? Quem falou que tá? Eu. Por que ela tá? Leite é ferro? Não. Tem muito sódio. Vamos para os ossos, porque ele é fonte de quem? Vitamina D. Cálcio. Quem falou que ela está fazendo errado? Fala aí pra gente, Flávio. E, como você mesmo disse, nosso corpo para produzir um determinado alguma coisa de absorção. Porque a partir dos 9 anos, tipo, nós não temos mais, então não faz nada, tipo, não temos benefício nenhum. Basicamente, o bom que ela lembra, entendeu? De repente, comentou a respeito do leite. E esse é um dos motivos que depois de 9 anos, aí o nosso organismo diminui bruscamente a síntese da enzima chamada lactase, que é a que quebra o carboidrato do leite, que é a lactose. Entendeu? Então, você vê, quando você é novinho, você consome até um copo de liquidificador de vitamina de abacate. Depois você cresce com 2 copos de diarreia. É a falta de enzima que consegue cortar a lactose. Flatulência, Mas o principal que eu acho que tem que substituir o leite por outros alimentos, fonte de cálcio, para alcançar essa recomendação que só é de cálcio, é porque o leite que chega na nossa mesa, ele passa para perder, entendeu? A atividade microbiana por tratamentos térmicos severos, como a pasteurização, a liofilização e a esterilização do HT. Então ele é levado a temperaturas altíssimas. E como ele respira, aquela atividade biológica da proteína ou se perdeu parcialmente ou até mesmo totalmente. Então o leite está tendo leite ralo. Ele é igual o cimento, você pegar o cimento, você comprou o cimento, certo, não é? Agora deixa ele lá, pegando chuva, sol, depois de 2 meses você vai usar. Se ele tiver empedrado, será que ele vai servir? Será que esse cimento vai servir para construir sua casa? Vai cair? Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa.
ferida, toma, isso é bem proteína ali. Mas esse leite, o tratamento principalmente de esterilização com HT, que é o que vai para a caixinha, estou falando aqui igual aquela hora eu falei, da hidrogenação. O leite, se você tira da vaca, bota no copo e deixa em cima da mesa durante as 2, 3 horas, para você voltar de trazer. Imagina um produto que é para ter mais ou menos 2 horas de validade, ficar 6 meses. Entendeu? Além do tratamento ter acabado com aquela atividade, ele vai renovar tecido do seu organismo, aquela proteína, vai fazer massa, entendeu? Mas eu queria saber se me faz mal, porque eu não tomo por algum motivo para um determinado benefício, não. Eu tomo literalmente porque eu gosto, só queria saber se me faz mal. Basicamente, eu acho que o problema mais é a lactose. Eu não tenho problema com a lactose, não. Não. Eu acho que deveria ser substituído por um alimento que vai você aproveitar melhor e fazer bom que faz. Isso que eu queria saber se me faz mal. Agora o cálcio, a fonte melhor de cálcio, aí então a gente vai acabar com os produtos lácteos, onde a gente vai arrumar cálcio. A vaca bebe leite? Não. Ela não bebe leite. Então onde ela bota cálcio no leite dela? Aqui. Nos vegetais verdes escuros. Igual o irmão ali aquela hora falou, o brócolis, a couve, o agrião, o espinafre, ele é uma verdura tão poderosa que para estimular as crianças, botou o desenho do Popeye. E realmente o espinafre ele é fantástico. Espinafre, couve-flor e brócolis, para mim são as verduras que mais gosto de colocar na dieta. Tem gente que passa ele até na água quente um pouco para tirar um pouco, para depois fazer, porque acha que tem mais ou que não deve usar tanto, entendeu? Aí passa ele na água quente primeiro, só passa na água quente. A minha filha geralmente faz isso. Porque ela disse que deu em algum lugar e ele é muito forte, é uma coisa que se você passar na água quente melhora, a absorção dele é bem melhor. Certo? Não sei onde é que ela leu isso, mas ela leu em algum lugar. Inclusive ela passa na água quente, ela não corta. Ela passa na água quente primeiro, depois tira as folhinhas e aí sim ela corta e faz salada. Você pede para ela não passar um exame. Isso é milho. É milho, então. Ela leu em outro lugar, viu? Acho que tem internet. O tratamento térmico muito agressivo, ele faz, para você, para a senhora ter ideia, dona Marlene, a vitamina C. A gente vai chegar na próxima parte aqui em relação ao sono. A vitamina C é muito fraca, a ligação da molécula é muito estável. No laboratório, para ver se eu técnico de química, quando a gente fazia análise com a vitamina C, que é chamada ácido ascórbico, que era usada em algumas reações, a vitamina C ela tinha que ser guardada na geladeira com papel laminado, para só ter ideia, porque até a luz oxidava ela, entendeu? Até a luz. Igual eu falo do azeite, quando vocês estão comprar azeite é ótimo. Então a gente tem o ômega 9, ele também acelera a queima da gordura abdominal. Tem que comprar um vidro, porque a latinha libera metais pesados que vai contaminar, entendeu? O seu organismo. E o vidro e o vidro escuro. Não vai comprar também de embalagem transparente aí não, porque a luz oxida o azeite, entendeu? Então, as moléculas, o problema é as moléculas. Se passa a vitamina C, por exemplo, com água quente, vai perder a vitamina C, entendeu? A temperatura vai acabar com a molécula de vitamina C. Certeza que ela disse. Até isso uma coisa que ela passa na água. Olha, dona Marlene, hoje a internet, YouTube, por exemplo. Se você for lá jogando no YouTube lá, nutrição, você vai ver um monte de cara falar de nutrição, um monte de cara. Né? Cabe a senhora descobrir ali uma fonte fidedigna. Eu gosto de algumas palestras que tem no YouTube, mas ali é bom você selecionar algumas coisas. Por exemplo, o estudo, quer saber se é bom? Vai lá no Google acadêmico, pega artigo, e aí a senhora vai saber, entendeu? Coisas comprovadas. Porque o Wikipedia, por exemplo, tem tanta bobeira ali que as pessoas colocam. E a pessoa que não tem um embasamento naquilo vai acreditar e colocar em prática. Entendeu? Então vamos falar do suco. Alguém tem alguma coisa para falar? E para finalizar o leite,
Qual mamífero adulto que faz consumo de leite? A não ser o ser humano. O cachorro, depois de adulto, faz o consumo de leite? O próprio bezerro, depois que ele cresce, ele toma leite? Não faz leite. O único é o ser humano. O melhor alimento do mundo se chama leite materno. Melhor. Só que ele tem um período de importância na formação do indivíduo. Entendeu? É um privilégio para aquela criança. Infelizmente, a minha caçula de 2 anos, ela não pegou o peito da mãe. Infelizmente. Mas é um privilégio para o recém-nascido até os 2 anos, né, fazer o uso exclusivo ali do leite materno. É o melhor alimento que existe. E depois, outro alimento que eu recomendo para vocês é o ovo. Entendeu? O ovo tem tudo que uma vida precisa ali. O ovo cozido ou frito na água. Quem sabe fritar o ovo na água? A chama engorda, não é? Ou é mesmo? O que engorda muito, na verdade, é tudo em excesso. Entendeu? Tipo O que é doce, excesso? né? Não. Ah, doce não? Se é tipo 12, eu acabei. Não, peraí, gente, foi isso não. Eu acabei de comer excesso, só cozinhei 2 depois da academia e comi. A cozido. Gente, ó, peraí, tipo 2 que eu falei, que eu comi 2 e falou em excesso, porque eu cozinhei 2 e comi os 2 inteiros. Calma, gente, foi o que vocês pensaram, não. Eu já estou pensando em besteira, quando eu falei tipo 2, eu 2 ovos cozidos. Eu basicamente como 2 ovos por dia. Eu comia clara, depois eu fiquei olhava para aquela gema, ela me convidava, sabe? Eu acabei comendo assim. Não, olha só, a gema, gente, olha só, deixa eu tomar outro mito aqui. A gema aumenta colesterol. Não aumenta, gente. Olha, a gema tem 2 princípios ativos nutricionais que, olha, se você chegar até 130 anos, você pode ter certeza que praticamente você vai chegar cedo. Por quê? Porque com o passar dos anos acontece um escurecimento da nossa visão. Se você ler na Bíblia, Abraão, outro sacerdote Eli, com 100 e poucos anos, já não enxergavam mais. Porque é natural acontecer essa degeneração da nossa visão. Na gema tem 2 princípios que retardam esse escurecimento. Entendeu? Então, a gema é benéfica, principalmente para a visão. Elas me convidavam. Não é só. Tá bonito, né? Me convidavam. O ideal, quando você comer o ovo cozido, ou joga uma canelinha ali que vai acelerar também. Eu sinto muito isso aqui, ó, porque isso daqui, passou dos 30 anos, é homem e mulher. Tem uma facilidade para ganhar com força. Entendeu? Tem uma facilidade para ganhar com força. Então, bota uma canelinha que vai acelerar o metabolismo. Quando você joga o azeite na comida quente, vai virar o óleo, as propriedades do óleo. Como é que é essa questão? Eu vou jogar o azeite no ovo cozido, pode? Não, no ovo cozido pode. O azeite, ele, para faz você esquentar, não, para cozinhar o azeite você não perde, não. O azeite você não perde, não. Para cozinhar. Mas se for para fritar, ele seca. Senão você perde as propriedades, você precisa do azeite todinho. O ovo cozido, ou você bota uma canela, ou você bota o azeite. Entendeu? Só que o azeite, igual eu falei, tem que ser comprado em vidro, tem que ser vidro escuro, prensado também a frio, tem que ser prensado a frio, acidez em torno de 0,5%, entendeu? Extra virgem, né? Porque a maioria dos azeites que você compra, a maioria é óleo de soja, entendeu? Então você acha que... Então, não é o que a gente precisa, né? Tá, então com relação ao leite é isso. Se você fritar, você acaba com ele. Ele não serve para fritura. Na verdade, eu não recomendo fritura para ninguém, a não ser quem tem dinheiro para comprar óleo de coco, que é R$60, 2 litros. E tem que achar ainda onde vende. Entendeu? Aí você pode fritar com ele. É mesmo que você bota para fritar, você perde o dinheiro. Não, ele não serve para fritar, é só para cozinhar. Para fritar, ninguém vai fritar assim. Também. A regra é essa. Cozinhar
Na verdade, gente, olha só, se você tiver preferência para você comer algo cru, cozido ou refogado, coma sempre cru, você aproveita melhor. Por mais que perde pouco, mas acaba perdendo, a ação faz perder pouca coisa. Entendeu? Mas frito perde. E, na verdade, nem se faz nada frito com azeite, não serve. Entendeu? Se você cozinhar a cenoura, vai ficar o cabelo, vai fazer a outra, ela perde uma coisa, ela perde aqui, mas eu ganho lá. Como é que é? Digamos assim, eu cozinho cenoura, mas aí a água da cenoura eu cozinho e eu uso para fazer arroz. Bom, é bom Porque fazer isso isso. eu não cozinho mais. Inclusive, ela usa água de cenoura. Minha esposa está aqui, o dele é a água da berinjela, entendeu? A água da berinjela, para quem quer perder barriga, né? Vamos fazer todo mundo. Pega lá um frasco. Você põe essa garrafinha aqui, entope ela até não caber mais de berinjela aqui, entendeu? Aí bota água. Quase não vai dar água nenhuma, porque tem bastante berinjela. Tem gente que faz o contrário. Tem gente que coloca bem mais água e quase nada de berinjela, entendeu? Aí vai sair uma água preta, que você faz isso que eu tô falando, água preta, um gosto amargo, depois você acostuma com aquele gosto, né? Isso, essa tá cheia que vai auxiliar a eliminação de gordura se você perder barriga. Eu vi que comprova na prática. Isso, não é mito. Entendeu? Então pode fazer na sua casa. Né? Mas não serve, essa água não serve para substituir a água de hidratação, não. Entendeu? Não serve. Não conta como aquela quantidade de injeção diária que você precisa. Bem, então o leite a gente terminou. Vamos falar do suco. O suco. O suco é benéfico de tomar um suco? Fala pra nós. É bom? Fala pra gente o que é bom. Ovo com gengibre e limão. Gengibre e limão? Com açúcar? Ovo. Ovo? Uma folha de coco. Couve, né? Bom, o gengibre, o nome da senhora é como? Massa. A dona Massa falou do gengibre. O gengibre ele também é ótimo para acelerar o metabolismo. É ótimo. Só que o problema do suco é que você perde toda a fibra do alimento, entendeu? E suco é raro quem faz um suco sem açúcar, entendeu? Então, além aquele açúcar já ser liberado, como eu estou te falando, o carboidrato tem que ser liberado aos poucos, entendeu? Para a corrente sanguínea. E o que faz liberar aos poucos é a fibra da fruta. Se você come uma maçã, tem um açúcar ali, vai ser liberado aos poucos, porque a fibra promove o retardamento, entendeu? Dessa liberação dessa glicose. Se você bate no liquidificador, Deus fez o liquidificador quando ele fez lá o Éden, colocou lá para Adão e Eva? Não colocou, isso foi coisa do homem. É só a gente pensar, o que foi o homem que fez e o que foi Deus? O que fez o homem é o produto alimentício. O que fez Deus foi o alimento. Macarrão é alimento? Macarrão é produto, né? Alimento é o que é só você imaginar dessa forma que você vai ver mais ou menos o que é mais benéfico e o que não é. Deus não colocou o liquidificador no Éden. Então, cara, além de ter o açúcar da fruta, é raro aquela pessoa que não bota mais, não é pouco açúcar não, coloca mais ou menos um tanto assim de açúcar aí, entendeu? Aí toca com o seu pâncreas. Aí Deus livre o guarde, amanhã ou depois, o que acontece? Você precisa de uma dieta parenteral, porque pode promover uma inflamação no seu pâncreas, uma pancreatite. Uma dieta parenteral, você tomar alimentação direta na veia. Né? Diabetes tipo 2 é por causa disso. Consumo errado de carboidrato durante a vida. Eu, nas minhas dietas que eu promovo, eu coloco abaixo da quantidade da recomendação. É para colocar de 50 a 60, eu coloco 45. Não faço dieta zero também não, senão você pega a proteína e começa a utilizar como carboidrato. Aí você está gastando dinheiro, entendeu? Com coisas que o carboidrato faz. Coloco 45% do seu VET, eleva a proteína para você ganhar uma massa muscular e a gordura eu coloco ali mediano, mas a gordura boa. Entendeu? Então, o suco, o problema dele é esse. Você perde a fibra dele todinho. Mesmo botando bem pouco? Hã? Mesmo colocando o gengibre bem pouquinho? Não é só o gengibre, é a couve, entendeu? Igual eu falei das vitaminas, as vitaminas têm uma ligação muito fraca entre elas. Você bate no liquidificador, você acaba, entendeu?
O problema é esse, melhor consumir in natura. Melhor consumir in natura. Não está aguentando? Então espreme ali no negócio e bebe. E também, até você espremer, você perde, mas perde bem menos do que o liquidificador. Bem menos, sem se contar. Por isso que eu não recomendo esse suco da Mora que é só o detox. Eu gosto de abacaxi. O abacaxi, existe uma enzima poderosa chamada bromelina que quebra a proteína. Só ela chutou, come uma fatia, pode comer uma fatia grande de abacaxi, entendeu? Mas o hortelã ou é considerada também Pois é, por isso que eu sou contra o suco da Mora. Uma vez eu vi que, por exemplo, quando você almoça, justamente tem minha avó fazendo isso, você comer a fruta depois. Por exemplo, você fala um negócio, a laranja, nasceu o abacaxi, mas uma vez eu vi que você pode comer meia hora depois da alimentação, que você vai absorver melhor as vitaminas C nessa fruta. E aí, junto ou meia hora depois? Pode ser junto. Você tem que No caso do abacaxi, por exemplo, ele com essa enzima, tira aquela sensação de pasmação, entende? Você vê que a proteína ela é uma molécula grande, então para ela ser degradada demora, entendeu? Você come ali o abacaxi, aquela enzima quebra, ajuda as peptidases, que são aquelas que quebram as ligações proteicas, a digestão mais rápida, entendeu? Mas isso daí para mim é novo, eu nunca ouvi isso não. Bom, então, com relação ao suco é isso. Então, gente, eu tenho que trazer a verdade, né? A verdade. Já fica a critério de cada um, mas segundo lá. Eu, infelizmente, ainda, para mim se libertar do suco é complicado. Mas mesmo usando a mascavo, se usar muito... Olha, o açúcar menos pior é o mascavo, mas o recomendável... Mas se usar muito também não é legal, não tem jeito. Tô falando isso, o menos pior. Não é que ele é o recomendável. O recomendável é baixar cada vez mais o açúcar simples e procurar açúcar complexo, que é o açúcar que está no pão, no macarrão. E a gente vai chegar no pão, na verdade, e é agora. A gente já faz o pão também aqui. Então é isso, o leite, eu falei do leite e do suco, entendeu? O leite do suco. A sardinha é riquíssima em cálcio, entendeu? A sardinha é riquíssima em cálcio. Então tem como a gente achar outras fontes de cálcio? Tem. Entendeu? A vaca em si, o maior exemplo, ela não bebe leite. E o leite dela tem muito cálcio. Né? Bom, o pão. O pão é bom a gente comer o pão? Você que está quietinho, como é que é o seu nome? Fala aí. Esther. É bom comer um pãozinho de manhã? É? E você, moça, que está de óculos, você concorda? Comer um pãozinho de manhã? É? Não, mas é bom. É bom? Quem acha que não é bom? É um pouco tapioca. Não, mas tapioca é oriundo da mandioca. Não, você viu, não posso eu faço aquela tapioca em casa. Ué, não pode, né? Mas o pão, quem acha que não é bom comer o pão? Se for integral, sim. Ela achou o pão integral bom. Quem é que não acha que tem que comer pão? Johnny, fala aí pra nós. Cara, eu não sou muito fã, não. Eu aprendi que meus ovos lá, 6 ovos de manhã. Eu fiz um macarrão junto de manhã. Você deve ter um macarrão. Você deve ter 7, 8. Mas tem dia que a ciência do sono, porque a gente vai matando o pão, né? Isso daí, gente, Ele dá recaído. isso aí que é tenso, entendeu? A gente tem, né? Principalmente a galera que trabalha escura, tem hora que é complicado você seguir uma dieta ao pé da letra, entendeu? Mas é aproveitar, né? Igual de novo fala aqui, né? Com relação, por exemplo, tem um casal ali, e eu acho legal isso, entendeu? Tá aqui da Marlene. Marlene. Aqui agora. Igual tá o casal ali, é um ajudar o outro. Igual tá lá em casa, a gente vai no supermercado, eu falo com o Rafael para não levar os biscoitos recheados daqui. Ela pega os biscoitos e leva para casa. Entendeu? Então, cara,
Eu, depois que eu almoço, me dá uma vontade desesperadora de comer doce. Se não tem lá em casa, eu não vou sair para comprar. Não vou. Mas se tá lá no seu armário, meu amigo, você acaba comendo aquelas gramas, cara. Você acaba comendo, não, João? Antes de ontem, tem um tempo que eu não estou comendo açúcar nem nada, não. Aí foi falando, 8 horas da noite, veio na minha mente, doce, quase sendo drogado, saí vendendo tudo de cascação doce, não achei. E daí começou a dar aquela tremedeira, eu falei, não, tem que tomar um café e colocar açúcar no doce. Onde eu fui e matei minha vontade, tá? Desespero. Tem hora que é tenso, tem hora que é tenso mesmo, entendeu? E o café é muito bom para a estrutura neurológica. O legal não é tomar O café é bom você fazer o uso de manhã. Não em excesso, não. No máximo um copo americano da grega o dia inteiro. Não, o dia inteiro. No máximo, o dia inteiro. Tem gente que pega, senhora, uma garrafa de café e bebe, não tapa. Entendeu? Então o pão, ninguém falou que é prejudicial comer o pão, né? Acho que um por dia de manhã eu como todo dia um pão, pra ficar tranquilo. Gente, olha só, por isso que eu gosto, entendeu? Igual eu converso muito com o Johnny, e ele também é um cara que procura sempre estudar, só que a formação dele é diferente da minha. Então a gente procura cada vez mais se aprofundar na nossa parte e procurar conhecer outras partes também, para a gente ter uma noção, né, das coisas e não ficar totalmente leigo. Né? Ou informática, eu não gosto de informática, eu procuro saber um pouquinho, né? Porque senão eu vou ficar alienado. Entendeu? Tá, então o que eu quero dizer com isso? Há pouco tempo eu comecei a ler uns artigos a respeito do pão. O problema do pão se chama glúten. Hoje o glúten é 4 vezes mais no pão, no trigo que a gente consome, do que na época de Jesus Cristo. Entendeu? E o glúten é uma molécula que quando bate no seu intestino, ele sai regaçando, sabe, as paredes ali do intestino todinha, acaba com a sua mucosa. Então, proteínas, alguns alimentos que eram para ser excretados nas suas fezes, vão passar a vazar da parede intestinal no seu sangue. Entendeu? O problema é o glúten. Ah, mas eu consumo pão integral. Mas dá no mesmo, ele tem glúten do mesmo jeito. Então eu estou começando a tirar o pão das dietas, depois dessa descoberta que eu tive. Né? O problema é o glúten. Não é o carboidrato do pão. O carboidrato do pão é até o melhor tipo de carboidrato que tem, que é o mesmo da mandioca, da batata, que é um carboidrato que é liberado gradativamente a glicose para a corrente sanguínea. Não é rápido, igual o café do Johnny. Igual ele fez ali com açúcar, tomou, foi a música. Rapidinho aquele açúcar já está no sangue já. Entendeu? No pão não. O problema do pão é o glúten. Então se você não quer que passe a coisa que era para ser excretada pelas suas fezes, comece a deixar o pãozinho de lado. Entendeu? A não ser que você encontre um pão sem glúten, aí pode comer. Entendeu? O problema do pão é esse. Né? Então nas dietas novas que eu estou fazendo agora, eu já não coloco mais pão no jejum. E o biscoito? Entendeu? O biscoito Cuidado também. do sal. O biscoito também ele, né, é a base do trigo. O problema está no trigo. O glúten está ali no trigo. Entendeu? A base do biscoito, né, é o trigo. Né? E o glúten está no trigo. Se comprar e não comprar sem glúten, né? A indústria alimentícia, esqueci o nome da senhora, Márcia. A indústria alimentícia, gente, ela nos adoece. Entendeu? E a indústria farmacêutica, ela nos vicia. Então, é isso que tem que ser feito. Eu acredito que seja melhor a gente cada vez mais. Para eles terem lucro, eles têm que encher de lucro, infelizmente. Se achar sem lucro, continue fazendo o consumo. Entendeu? Macarrão tem. Macarrão tem. Né? Bom, outro ponto aqui. Água. Quem toma água engarrafada? Esse galão. Na sua casa tem? Só você tem mais alguém? Bom, gente, o problema da água engarrafada é o seguinte. O plástico é feito de quê? Quem pode me dizer?
ele é oriundo de quê? Petróleo. Do petróleo, entendeu? E o plástico, quando ele está submetido, por exemplo, a água é Jonathan seu nome, né? A água da casa do Jonathan vem lá numa fonte longe, 400 quilômetros daqui, se for. Vem um caminhão para cá. Quando dá meio-dia, e aquele caminhão às vezes está lá no contorno agarrado ali, ó, aquele sol está batendo naquela embalagem. Começa a acontecer a liberação de alguns componentes, entendeu, para aquela água, que passa a não fazer mais aquela água ser benéfica para o consumo. E essa água pode até engordar a pessoa, esse componente do petróleo, sabe? Então eu vim trazer essa curiosidade para vocês. Então evitar, a não ser que você saiba, comprei uma água engarrafada, mas é aqui de pertinho, entendeu? Até é bom evitar essa água de garrafinha que vende no sinal. Não é naquele horário que está aquele sol das gramas e o cara está lá com aquela água, para lá e para cá. Né? A liberação, né, daqueles componentes do petróleo ali na água. Entendeu? A melhor água para você beber, cara, é no filtro, na sua casa. Entendeu? É a melhor que tem. Né? E é isso. Né? O que eu tinha para dizer, espero, entendeu? Que tenha sido um momento proveitoso para todos, né? Ter atingido, de certa forma, esse objetivo principal, inicial, e acredito que teremos outros encontros, entendeu? Eu tenho no Facebook aí que eu sempre posto algumas dicas, algumas curiosidades, que a nutrição funcional inteligente, que não está ali, só mandar a solicitação que a gente, né, vai estar adicionando, entendeu? E caso quiser chamar a gente para fazer um plano dietético individualizado, estamos aí, entendeu? Temos alguns clientes que estão devagarinho alcançando seus resultados, entendeu? E no mais, sobre alimentação saudável, o que me perguntar, eu respondo, eu tenho prazer, é a área que eu mais gosto de trabalhar. Na nutrição tem várias áreas para se trabalhar. Eu trabalhei 1 ano em cozinha industrial, refeição ao presídio. 2.000 marmitas tinha que sair no máximo 9h30 da manhã. Aquilo era uma loucura, entendeu? Mas a área que eu mais gosto de atuar é essa área, a área esportiva. É uma área que eu me aprofundo e tenho o maior prazer, entendeu, no Facebook ou em qualquer lugar responder. A não ser quando eu vejo que a pessoa está querendo como se fosse uma consulta ali, entendeu? Tem gente que é tenso, né? Tem coisas que a gente responde lá, a gente vê que a pessoa está levando muito específico, a gente dá uma fugida. A gente vive disso, né? O que seria do pedreiro se ele fosse para o amigo dele na casa dele, fizesse uma casa de graça porque é amigo, entendeu? Ele não ia levar o pão para a mesa dos filhos dele, né? Então a gente também vive disso, né? Então é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta com relação ao que foi falado? Ninguém? Então beleza, gente, era isso.